Você já parou para pensar no que aconteceu exatamente no momento em que os gigantes dinossauros desapareceram da face da Terra? O que se passou quando, de repente, o céu foi tomado por uma explosão tão gigantesca que abalou não apenas o solo, mas a própria história do nosso planeta? Era como se a Terra estivesse gritando em dor e as estrelas estivessem em chamas, como se o universo todo estivesse prestes a desabar. Uma força tão colossal que, no impacto, parecia que o próprio tempo tinha se curvado diante da destruição. A extinção dos dinossauros não foi apenas o fim de uma era, mas o ponto de partida de uma transformação global. E por mais que o fim pareça devastador, de fato, foi o início de nossa história, do nosso mundo como conhecemos hoje. Então eu te convido a se acomodar e viajar comigo por essa jornada no tempo. Vamos juntos explorar os primeiros minutos após a catástrofe, quando o mundo, que até então parecia estável e imenso, foi virado de cabeça para baixo. Mas antes de embarcar nessa aventura, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa viagem no tempo vai ser épica. Tá pronto? Então chega de enrolação e vamos nessa! Hoje, vamos explorar algo tão grandioso que só pode ser comparado a um pesadelo de proporções cósmicas: a extinção dos dinossauros. Um evento que não aconteceu da noite para o dia, mas que foi marcado por um impacto profundo e devastador. E curiosamente, esse impacto não matou os dinossauros de imediato. O que causou sua extinção foi tudo o que aconteceu depois da chegada daquele asteroide, que desencadeou uma reação em cadeia de destruição sem precedentes. Agora imagine que você é um dinossauro naquela época. Um dinossauro que viveu por milhões de anos, sendo o rei do planeta. Um ser majestoso, confiando no equilíbrio da natureza. Então no horizonte, você vê algo que nunca poderia imaginar. Uma luz brilhante, distante, que vai crescendo, ficando cada vez mais intensa. Não é o Sol, não é um cometa. É algo muito, muito pior. Algo que você sabe que está vindo para mudar o destino de tudo que conhece. Esse asteroide tinha cerca de 15 km de comprimento e viajando a mais de 72 mil km por hora. Sabe o que isso significa? Em apenas 3 segundos, ele atravessou os 96 km da nossa atmosfera. A explosão foi tão forte que, ao tocar a Terra, gerou um estrondo que se pode sentir até os confins do planeta. Uma onda de calor tão intensa que poderia derreter qualquer coisa no seu caminho. E uma chuva de pedras, rochas de todos os tamanhos e formas, caíam do céu, atingindo a Terra com uma força brutal. Imagine a cena. O céu, que antes era um manto tranquilo, se ilumina como se fosse um segundo sol, brilhando com uma intensidade quase cegante. O impacto do meteoro foi tão grandioso que criou uma cratera de 180 km de diâmetro no que hoje é Yucatán. E essa cratera era tão profunda que quase conseguiu romper o manto terrestre, liberando uma quantidade de energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. A Terra inteira foi tocada por esse grito de destruição, e a explosão ecoou como um rugido feroz que cortou o silêncio do cosmos. Mas o estrondo não foi o fim. Na verdade, foi apenas o começo de um cataclismo que mudaria o curso da Terra para sempre. As temperaturas dispararam, o ar se tornou irrespirável, o céu se cobriu com uma nuvem densa de dióxido de carbono, sulfetos e outros gases tóxicos. E a radiação? Essa se espalhou como uma praga, queimando tudo no seu caminho. O calor era tão insuportável que até as rochas mais densas se derretiam, formando rios de lava que se arrastavam pela terra, cobrindo tudo com seu abraço abrasador. Logo depois, fragmentos de rochas, que foram lançados para o espaço, retornaram à Terra como uma chuva de meteoro, incendiando tudo que tocavam. Imagine um planeta inteiro em chamas, uma tempestade de fogo que não deixava nada intacto. As florestas foram devastadas, a vegetação que sustentava a vida foi destruída. O que antes era um paraíso de vida, se transformava num inferno abrasador, onde a fumaça obscurecia o céu, e o ar estava denso com o cheiro de morte. E ainda não acabou. A onda de choque do impacto foi tão intensa que gerou ventos tão fortes quanto um furacão, com velocidades de mais de 1.600 km por hora. Essa força brutal varreu tudo que estava em seu caminho. Se o asteroide tivesse caído hoje, o estrondo teria sido tão alto que, em Nova York, as pessoas ficariam surdas e as janelas de vidro estilhaçariam a quilômetros de distância. Imagine o terror, o desespero de quem estava ali para ver essa força imbatível arrasar com tudo. Mas como se não fosse suficiente, o impacto gerou megatsunamis, ondas monstruosas de até 300 metros de altura. Essas ondas devastaram as costas de continentes inteiros. A água do mar, arrastada para o interior, destruiu ainda mais o que restava da vida na Terra. O que não foi queimado, foi submerso, afogado, perdido para sempre nas profundezas do oceano. A Terra estava sendo rearranjada, e nenhum ser vivo escapava ileso.
E como se tudo isso não fosse suficiente, os tremores sísmicos se espalharam por todo o planeta, ativando vulcões que entraram em erupção. Esses vulcões lançaram gases venenosos na atmosfera, tornando ainda mais difícil a sobrevivência. As plantas morreram, e sem elas, os herbívoros não tinham o que comer, e sem comida, os carnívoros também caíram. Era uma destruição em massa. Sem exceção, o equilíbrio do ecossistema foi quebrado, e a Terra parecia gritar em agonia. Mas o pior estava por vir. Quando o asteroide atingiu a Terra, ele liberou quantidades enormes de enxofre, formando uma nuvem de poeira tão espessa que cobriu o céu por anos. O Sol não conseguiu mais atravessar essa nuvem, e a Terra foi mergulhada em um inverno global. O que antes era um paraíso tropical, virou um deserto congelado, um túmulo para muitos. O planeta passou a ser um lugar inóspito, onde a vida mal conseguia se manter. O clima se tornou insuportável, a comida desapareceu, a luz do sol não mais tocava a terra. E enquanto tudo isso acontecia, o que antes era uma terra habitada por dinossauros agora se via com um novo inquilino, o silêncio da extinção. Os dinossauros, os reis da terra, estavam diante de um mundo que não era mais seu. Não havia mais espaço para eles. Mas a Terra, essa velha amiga resiliente, não desistiu. Ela começou, pouco a pouco, a se recuperar. A poeira e as cinzas começaram a se dissipar. O céu, antes obscurecido, começou a clarear. E à medida que o planeta se estabilizava, a vida começava a renascer. Claro, não de imediato. O processo foi lento, mas a Terra sempre foi mais forte do que imaginamos. A vida que havia sido devastada começava a dar sinais de recuperação. Porém, nada seria como antes. A Terra estava mudada para sempre. Com a extinção dos dinossauros, uma nova era nasceu. A era dos mamíferos. Animais menores, mais adaptáveis, começaram a prosperar. Eles evoluíram, tomaram conta de um planeta que antes era dominado pelos gigantes. Sem os dinossauros, o futuro da Terra mudou completamente. A vida, que parecia ter chegado ao fim, encontrou novos caminhos. O que antes parecia o fim, tornou-se apenas uma porta para o que viria depois. E essa transformação levou milhões de anos. Mas a história da extinção dos dinossauros, ao contrário do que muitos pensam, não foi o fim da vida, foi o início de um novo capítulo. E esse capítulo nos trouxe até aqui, onde a nossa história começa. E assim, galera, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Agora você sabe um pouco mais sobre o que aconteceu após a extinção dos dinossauros e os primeiros minutos depois daquele impacto aterrador. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, confere o vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que o passado nos ensine a importância de preservar o nosso futuro. Até mais!